Galera, pergunta muito massa. Qual é o critério que a gente tem que usar para poder substituir componentes eletrônicos, tá? Na verdade, a resposta para essa pergunta é uma resposta infinita, tá bom? Por que resposta infinita? Porque, veja, no mundo da eletrônica, quantos tipos de componentes eletrônicos existem? Centenas, dezenas, milhares, quiçá milhões, ou enfim. Existem muitos componentes. E cada componente eletrônico, você tem que usar um critério diferente para poder saber se você pode trocar ele por outro ou não. Por quê? Porque os componentes têm parâmetros diferentes, características de funcionamento diferentes, limites de tensão, corrente, potência, capacitância, resistência, potência elétrica, tudo isso e muito mais. Então, para responder essa pergunta, o que você faz? Passo número 1. Você precisa saber o componente eletrônico que você quer fazer a troca dele para outro componente. Passo número 2. Dominar o datasheet de componentes eletrônicos e saber os principais parâmetros de um componente eletrônico. Por quê? Porque o datasheet tem o quê? Dezenas e centenas de parâmetros que você tem que analisar. Então, por exemplo, para a gente tentar simplificar isso aqui para vocês, pessoal, vamos supor, então, que eu vou trocar um transistor bipolar de junção, tá? Um TBJ. Quais são os parâmetros mais importantes do TBJ? Bom, parâmetro número 1, corrente de coletor. Já deixa a hashtag aí, corrente de coletor aí no campo de comentários. Bom, tenho que trocar um transistor. Legal. Corrente de coletor. O que está na minha placa eletrônica? Tem qual corrente de coletor? Bom, vou olhar no código, datasheet. Opa, o datasheet está falando aqui que o IC tem ali uma corrente de coletor de 500 mA. Então, já vou anoto que o transistor que eu vou trocar aquele da placa por outro, tá? Que eu não tenho naquele momento na minha mão aquele que está exatamente na placa, quero trocar por um alternativo, né? Então, opa, 500 mA corrente de coletor. Vejo no código lá da placa, opa, olha só, esse transistor aqui, o VCE dele, o VCE letra O, o que é o VCE letra O? É a tensão entre coletor e emissor quando a base está em aberto ou quando ela está desativada, quando o transistor está na região de corte. Opa, o VCE O desse cara aqui é de 35 volts. Então, opa, anota aqui 35 volts. Então, eu já sei dois parâmetros muito importantes. Esse cara vai ter que conduzir 500 mA quando em saturação e absorver 30 volts quando estiver em corte, 35 volts, né? Beleza, olha no código do transistor, vai no datasheet, qual é o ganho desse transistor? Ah, o ganho do transistor é de 250 a 400. Então, vou precisar escolher um transistor que tenha um HFE, ou beta, que tenha tal ganho, para você poder trocar de forma equivalente de um por outro, tá? Sabe corrente, sabe a tensão, sabe o ganho, olha a potência do transistor. Então, opa, potência, como é que eu calculo a potência do transistor? É a corrente que passa no coletor dele vezes o VCE de saturação. Faz um vezes o outro, tá? Opa, então dá uma potência aqui de 2 watts. Então, eu tenho que colocar um transistor que suporta até 2 watts e assim sucessivamente. E aí, se você for para um diodo, você vai ter os parâmetros principais do diodo. Se você for para um capacitor, você tem que analisar a capacitância, você vai ter que analisar a tensão de isolação, você vai ter que saber se o componente, se o capacitor ele é polarizado ou não polarizado. Você vai ter que ver se o capacitor, ele basicamente, ele vai trabalhar com outros componentes no circuito em série ou paralelo para você saber como que ele vai se comportar em relação ao fato de ele dividir tensão se necessário, ou dividir corrente elétrica, ou se associar a outros capacitores para aumentar a capacitância equivalente ou diminuir a capacitância equivalente. Ou também, você para poder testar de um por outro, você pode saber lá a danada da ESR do capacitor, que é a resistência séria do capacitor quando ele é submetido a uma frequência. Então você tem tabelado a danada da ESR, que é um parâmetro muito importante do capacitor. Você também tem o que? A temperatura que ele pode trabalhar. E se você for para um MOSFET, ele vai ter os seus parâmetros mais importantes. Tem lá o VGS-TH, o limiar, tem o VGS de saturação, o ID, corrente de dreno, potência do MOSFET, o VDS quando ele está na região de trabalho em aberto, e o IGBT vai ter o dele, os triacs, os tiristores vão ter o dele, os diodos vão ter. Então, cada componente eletrônico tem as suas particularidades. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa é não se desesperar, não se desespere, em hipótese alguma, tá bom? Segundo, se você vai trocar um componente, saiba os principais parâmetros.
Porque se você não sabe os principais parâmetros, você não consegue nem começar a tentar achar alguma equivalência para poder trocar um componente por outro. Terceiro, já sabe o componente dos principais parâmetros? Datasheet, tabelas de comparação de um componente para o outro. E aí você vai gradativamente buscando, então, a troca desse componente de forma incrível, show de bola e sensacional, tá bom? David, já aconteceu de você ter que trocar um componente por outro em placas eletrônicas aí de forma alternativa? Sim, essa semana, inclusive. Precisei encontrar um CI regulador, regulador de tensão, e não encontrei, não achava. E aí, até interessante, na internet você encontra tabelas já com opções de substituição. Então você vai lá, digita o código do componente, coloca componente compatível, né, e que possa ser substituído, e geralmente aparece uma tabela. Então eu fui por essa tabela, fiz a pesquisa, consegui encontrar, e aí fiz a substituição. É bem complicado, né? Principalmente quando o componente você vai procurar e ele tem um código que você acaba não encontrando, né? Isso também dificulta até substituir esse componente, né? Por outro ou por ele mesmo, porque você tem dificuldade de encontrar o datasheet, tem dificuldade de encontrar quem é aquele componente. Mas existem essas tabelas que são bem legais. Essas tabelas ajudam muito, tabela de equivalências. E tem um fato também que é muito importante, né, a gente ressaltar, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de componentes SMD, o SMD ele é muito massa, por quê? Porque ele tende a miniaturizar o circuito, deixar o circuito cada vez menor e também cada vez mais barato. Por que cada vez mais barato? Porque automaticamente, quanto menor a massa do componente, menos eu gasto para poder fazer a produção em relação ao seu encapsulamento. Inclusive, isso vale demais para circuitos integrados, por quê? Porque quando você pega um circuito integrado, que ele tem uma determinada lógica dentro lá de funcionamento, meus queridos amigos e amados alunos da família Eletrônica Fácil, o core dele, o núcleo lógico dele de funcionamento, ele tem 1/10 do tamanho do CI. Então, se o CI, você olha lá para ele na placa eletrônica, ele é gigantesco, lá no centro você tem um núcleo muito pequenininho que resolve tudo que o CI vai fazer. O restante, o que é? São filamentos internos de ouro lá dentro do circuito integrado, que vai do core, que é o núcleo, para cada um dos terminais. E aí você usa o PTH por quê? Porque você tem muito mais acessibilidade, é muito mais fácil você mexer com o PTH, principalmente para prototipar, para aprender, evoluir e crescer, do que um SMD. E aí no PTH você tem uma área grande, você consegue ver o código, você consegue ver o fabricante, você consegue ver o lote de fabricação, muitas informações. Quando você vai para o SMD, o que o fabricante tem que fazer? É milagre. A primeira coisa que o fabricante tem que fazer é milagre. Por quê? Como é que ele vai colocar tanta informação? Como é que ele vai colocar tanta informação num espaço muito pequenininho? Então o que geralmente o fabricante faz? Ele traz um código gigantesco do componente em siglas. Em nomes o quê? Pequenos, que quando você digita esse nome, esse código na internet, datasheet, você vai conseguir ver que aquele código é uma equivalência de um componente PTH ou de um código maior. Acontece demais isso. Por exemplo, olha lá no diodo, lá, você vê lá no diodo escrito assim, M7. E aí, opa, já aparece o danado aqui, olha lá, ó, M7. Mas o que é esse M7? Bom, aí você pega aqui, clica aqui, ó. Vamos baixar um datasheet desse cara. E aí você vê aqui que o nosso querido danado M7, ele é um diodo que tem uma corrente direta de 1 ampere, uma tensão reversa de pico máxima de até 1000 volts, tá bom? Uma tensão de condução menor do que 1.1, beleza, tal. Esse aqui é o encapsulamento dele. Então você tem aqui o encapsulamento dele SMD. E aqui tem todas as características do datasheet. O que muda basicamente de um diodo para o outro, do M1 ao M7, é o quanto ele suporta de tensão reversa. O M1 começando com uma tensão de bloqueio de até 50 volts e o M7 de 1000 volts. E aqui estão as diversas características aí de trabalho dos nossos diodos. E aí, o que acontece então? O grande desafio é você olhar a tabela, é você saber o código, o que ele significa, os principais parâmetros do componente e gradativamente vai buscando sobre isso o fantástico mundo da eletrônica, tá? E também não se engane, pelo amor de Deus, não se engane
em olhar o formato do componente e bater de cara que ele é um transistor, bater de cara que é um MOSFET, bater de cara que é o regulador de tensão. Não faça isso. Na hora, esse aqui é um diodo. Esse daqui por quê? Porque depois que você olha para um encapsulamento de transistor de potência, pega o código, digita e vê que ele é um resistor de potência, você fala assim, ó, porra, realmente eu preciso aprender demais o fantástico mundo da eletrônica. E, na verdade, a eletrônica traz isso pra gente. A eletrônica é uma grande caixinha de surpresas. Então, o que a gente tem que fazer? Se acalmar, conhecer os componentes eletrônicos, ver os principais parâmetros, buscar o datasheet, tabelas de relação entre um componente e outro para você poder fazer essa troca de forma show de bola. Se for SMD, fique mais tranquilo ainda. Por quê? Porque o código é tão pequeno que você vai se desesperar para procurar. Então, se você tem dificuldade de achar o SMD, digita o início do código dele, datasheet. Não achou? Digita o final do código dele, datasheet. Não achou? Digita o código dele inteiro, datasheet. E aí você vai buscando, evoluindo e crescendo de forma incrível, show de bola e sensacional, o fantástico mundo da eletrônica, tá? Mas olha só, sempre divida um problemão em problemas menores. Porque se você sempre focar no problemão, é muito mais difícil de você resolver do que os probleminhas. Então, probleminha número 1, saber o código. Probleminha número 2, aprender sobre o componente. Probleminha número 3, buscar o datasheet. E aí você vai evoluindo e crescendo no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Beleza? Agora, como saber a equivalência de todos os componentes aí? Tudo isso faz você buscar uma coisa, buscar cada vez mais conhecimento. E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre, infelizmente, que a gente não sabe quase nada. Tá bom? E aí, galera, é claro, um convite incrível, show de bola e sensacional. Não esqueçam de acessar os links aí da descrição no cursoseletronicafácil.com.br e baixe o seu e-book, o seu livrão gratuito de mais de 270 páginas para você desbravar, aprender, evoluir, crescer no fantástico mundo da eletrônica. Então tá aí. Clica no link, deixa seu nome, seu e-mail, baixa o seu livrão gratuito e já vai para cima aprender eletrônica conosco, que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e sim, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Tá bom? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus, é claro, vamos para cima.